Aleluia, 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 aleluia. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Um dia Jesus estava ensinando, à sua volta estavam sentados fariseus e doutores da lei, vindos de todas as aldeias, e da Galiléia, da Judéia e de Jerusalém. E a virtude do Senhor o levava a curar. Uns homens traziam um paralítico no leito e procuravam fazê-lo entrar para apresentá-lo. Mas não achando por onde introduzi-lo, devido à multidão, subiram ao telhado, e por entre as telhas o desceram com o leito, no meio da assembleia, diante de Jesus. Vendo-lhes a fé, ele disse: Homem, teus pecados estão perdoados. Os escribas e fariseus começaram a murmurar, dizendo: Quem é este que assim blasfema? Quem pode perdoar os pecados, senão Deus? Conhecendo-lhes os pensamentos, Jesus respondeu, dizendo: Por que murmurais em vossos corações? O que é mais fácil dizer: Teus pecados estão perdoados? Ou dizer: Levanta-te e anda? Pois para que saibais que o Filho do Homem tem na terra poder de perdoar os pecados, disse ao paralítico, eu te digo: Levanta-te, pega o leito e vai para casa. Imediatamente diante dele, ele se levantou, tomou o leito e foi para casa, louvando a Deus. Todos ficaram fora de si, glorificavam a Deus e cheios de temor diziam: Hoje vimos coisas maravilhosas. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Muito bem, caríssimos irmãos e irmãs, também que nos acompanham pelas redes e pela rádio. O livro de Isaías, mais uma vez, nos enche de esperança. Principalmente quem está no meio de um monte de problema. Quem está no meio de um monte de problema, levanta. Estou brincando, não precisa não. Mas tem gente que tem problema o tempo inteiro, não é verdade? Aqui é mais uma injeção de ânimo para aguentar o tranco. Alegre-se terra deserta, intransitável. Germine e exulte de alegria e louvores, né? Foi-lhe dada a glória no Líbano. Agora, o problema é que tem gente que passa por problemas e se afasta da oração e da igreja. E não são poucos. Aí é doidura. Porque você já está frágil. E você deixa o capeta entrar para te bater? Não dá. Se você está passando por dificuldades, é hora de redobrar a oração. De ficar mais aqui, de vir à missa mais, combater. Porque aí você vai proteger da ação do capeta e ainda vai ter todos os dons e virtudes para suportar e superar as provações. Não fique em casa. Ó, contrário da frase dos globalistas da pandemia. Fique em casa. Morra sozinho em casa, né? Não fique em casa somente. Venha para o Santíssimo, venha para a missa, venha rezar o rosário. Ou então reze o terço em família. Fortalecei as mãos enfraquecidas e firmai os joelhos debilitados. As mãos enfraquecidas e firmai os joelhos debilitados. Repito, já falei aqui uma vez, existe uma frase no Google, em português, que eles dizem que é de Madre Teresa de Calcutá. É mais vale as mãos que ajudam que os lábios que rezam. Já ouviu isso? Já viram? Não é dela. É de um coach americano ou de uma mulher hinduísta. Esqueci o nome dela, Sayage. Negócio assim, a irmã deve conhecer. Um nome assim meio... A primeira vez que eu ouvi que estava lá, você digita em português, só dá Madre Teresa. Falei, jamais ela diria isso. Nunca. Mais vale... Porque é uma frase que
parece bonitinha, mas é do capeta. Quando diz que mais vale as mãos que ajudam do que os lábios que rezam, está dizendo que você pode ajudar sem a graça, sem ter por trás a retaguarda de Deus. Isso não é possível, isso é filantropia. Qualquer instituição, mesmo essa aí que a igreja condena, e que todo mundo entra nela por status, pode fazer. Ou então a religião que tem reencarnação, pode fazer filantropia. Caridade não. Você, para fazer as mãozinhas que ajudarem de verdade na caridade, você precisa estar cheio da graça. Porque Madre Teresa, quando ela fazia por amor a Deus. Porque ela escreveu um livro, Come and Be My Light. Eu não sei como é que é a tradução, seja minha luz em português talvez. Venha e seja minha luz. Eu não sei se em português é o mesmo, da mesma frase. Que ela diz que ficou 50 anos na seca, sem o consolo de Deus. 50 anos. E dava a vida por Deus. Porque na verdade, ela era movida pela graça e via sua miséria o tempo inteiro, né? Por isso que ela se sentia abandonada. Mas nunca, ela obrigava todas as irmãs, às 5 horas da manhã, estar na missa e depois fazer adoração. Tinha que deixar até os doentes lá na cama. Nunca que ela ia... E quando alguém falava para ela, Madre, como é que a senhora cuida desse povo na rua fedido aí, jogado? Eu jamais faria isso. É Cristo que está em mim. E Cristo está nela por causa de quê? Porque ela reza, uai. Ou você acha que Cristo está nela? Não, onde eu estou, Cristo está comigo, padre. Eu não preciso de igreja. Vai, o Cristo que está lá com você. Né? O Cristo que te segue. Bem, criai ânimo, não tenhais medo. Criai ânimo. Vede, é vosso Deus. É a vingança que vem, é a recompensa de Deus. É Ele que vem para vos salvar. Então se abrirão os olhos dos cegos. Aqui também tem uma profecia da vinda de Cristo, mas também aqui é uma mistureira. Sempre você tem que ver a continuidade e a descontinuidade. Então vão ter profecias da encarnação de Cristo na terra, mas também do céu. Porque alegria para sempre. Olha só aqui na frente aqui. O coxo saltará. Isso Jesus fez, né? E jorrarão torrentes. A terra árida se transformará. Agora já começa a se transformará em lago. A região sedenta em fontes de água. Ali haverá uma vereda e um caminho. O caminho se chamará Estrada Santa. Por ela não passará o impuro, mas será uma estrada reta. Ali não existem leões. Agora já está falando do céu. Não existem leões. Não andam por ela animais depredadores. Nem mesmo aparece lá. Os que forem libertados podem percorrê-la. Os que o Senhor salvou voltarão para casa. Eles virão a Sião cantando louvores com infinita alegria. A nossa alegria do reino dos céus já é possível, no meio da dor. Para quem abraça a cruz, Santa Teresa d'Ávila dizia, se eu me afasto da cruz, ela pesa mais. Se eu abraço a cruz, ela me traz alegria. Não é isso que ela dizia? Sim. Eles virão a Sião cantando com infinita alegria, brilhando em seus rostos, cheios de gozo e contentamento. Então, vale a pena ser fiel, mesmo nas adversidades. As leituras são muito emblemáticas nisso. E no Salmo, diz o seguinte, a verdade e o amor se encontrarão, a justiça e a paz se abraçarão. Veja bem, gente. Existe aqui não sei se eu vou conseguir. Deus é perfeito, concorda? Ou não? Então, ele não tem partes. Ele não é mais ou menos. Ele é o máximo. Então, por exemplo, quando eu digo, isso é uma verdade. Certo? Na nossa mente humana. Deus é toda a verdade em si. Isso é um gesto de amor. Deus é amor e ao mesmo tempo é verdade. Ele é tudo de amor, ele é tudo de verdade. Por isso que o Salmo diz que a verdade e o amor se encontrarão.
O que o capeta hoje faz? O amor New Age, da nova era. Eu amo todo mundo do jeito que é. Ah, velho, para mim todo mundo tá bom. Ama nada. Você não ama o que não conhece. Isso é um falso amor. E aí chamam o que a igreja chama de amor de correção. Você não pode viver assim, discurso de ódio. Entende? O que o capeta faz? A mãe ou seja, a mãe boa é aquela que o filho usa droga, fica jogando a noite inteira, tem PlayStation no quarto, que mãezinha boa, mas o filho está se definhando, está transformando em pó. E a mãe é boazinha, meu filhozinho, dá um beijinho nela e vai para o baile, né? Vai para o funk. E aí essa mãe é maravilhosa, porque o filho faz o que quer. Só que depois o filho vive o quê? Nada, né? Então a igreja é mãe, ama, porque corrige, porque ela leva, o amor dela leva à verdade. Porque Deus é amor, Deus é verdade. Não tem como desvincular isso. Cristo encarnou para dar a vida por nós. Como é que você vai frequentar uma instituição que diz, aqui você tem que ter uma religião? Você tendo uma religião, você está bem na fita aqui. Quer dizer que essa aqui é uma qualquer. Quer dizer que a encarnação de Cristo é uma opção. Venhamos e convenhamos. E os católicos, que às vezes nem ajudam tanto na igreja, fazem um monte de trabalho nessas instituições. Vai lá e faz um jantar, sei lá o quê, entrega cesta. Uma instituição que relativiza a encarnação do verbo. Como é que pode? Como é que você acha que Deus vê um trem desse? Para ajudar na igreja, é um Deus nos acuda. Eu vou, depois não aparece nada, né? Até porque talvez não dá tanto status assim, né? Hoje em dia, ser da igreja, igual antigamente da igreja tinha. Aqui você tem que confiar que Deus vai te retribuir. E às vezes você até é decepcionado com as pessoas, com o padre na igreja, além de você fazer o bem, né? Mas por quê? Porque Deus quer purificar o seu ato, para você realmente mostrar que faz por amor a Deus incondicionalmente. E no Evangelho, Jesus estava com os fariseus e os mestres da lei. Gente, são aqueles que decoravam a Bíblia. Eles andavam até com fitinha assim, as passagens bíblicas, fitinha assim, né? Cheio daqueles coquezinhos. Sabia a Bíblia de cor. Ouvia Jesus, falava que Jesus estava curando no meio deles. Aí de repente desce lá um que o povo faz um jeito de chegar até ele. Jesus diz, seus pecados estão perdoados. Todo mundo, como assim? Herege! A pessoa não se abre ao novo. Não se abre. Eu vejo hoje, até com alguns tradicionalistas assim, essa implicância com os dons carismáticos, com a renovação, né? Às vezes vê o povo caindo, porque é o repouso no espírito. A pessoa, é a forma que Deus tem para curar mais profundamente, para você não ficar pensando nas coisas. Que lá o padre Pablo está derrubando, quebrando o pescoço dele. Que interesse que eu tenho, meu Deus do céu. Quando vê, como o Ironi estava lá em Porá agora, um dia eu estava na Canção Nova, e eu fiquei lá em cima, e eu vou observar o Ironi. É impressionante o dom de ciência dele. Eu via que é real. Você acha que eu vou, por inveja, porque ele tem vários dons, eu vou criticar, falar que isso não existe? É bíblico, está na carta aos Coríntios, oração em língua. Quantos e quantos da hierarquia da igreja riem da oração em língua? Paulo fala da oração em línguas, meu Deus. São Paulo, maior apóstolo dos tempos, está lá. Vários textos. Então a gente tem um perigo de um estudo muito profundo transformar a gente numa topeira, que não se abre ao espírito, que não está maleável. O estudo por isso que São Francisco no início não queria que os freios estudassem. Os dominicanos já estudavam desde o início. Quem convenceu São Francisco foi Santo Antônio, que já era agostiniano e já tinha estudado, e é um santaço, né? Ninguém melhor que Santo Antônio.
um grande santo que convenceu São Francisco, além de outros casos, a estudar. Mas existe sempre um perigo de soberba ou de inveja. Porque os dons, a leitura aqui de ciência, esses poderes extraordinários, a pessoa pode ter e não ser santa, sabia, né? Ela pode ter e não ser santa. Tem uma passagem em Mateus que diz, acho que é Mateus 7, capítulo 7, se eu não me engano. Senhor, eu fiz milagres em teu nome. O que Jesus fala? Afasta-te de mim, eu nunca te conheci. Como é que a pessoa... Claro, venhamos e convenhamos. Se ela está falando com o próprio Jesus, ela não está mentindo, concorda? Ela fez milagres. Mas ela não quis ser santa. Os carismas extraordinários, eles são gratia gratis date. Você recebe de graça e dá de graça. Mas não quer dizer que você se santifica. Já os dons do Espírito Santo e as virtudes, é gratia gratum fatiens, que você te faz mais firme, mais santo. Então, você pode usar esses dons numa missão, mas não estou falando de ninguém, porque eu também nem acompanho esse povo. Mas, por exemplo, vamos supor que tem um pregador famoso, que tem vários dons de ciência, de revelação, de milagres, mas é enjoado para dormir, enjoado para comer, tem que ter tal coisa, tem que ter um sei lá o quê, tem que receber tanto, e não tem gente que pode ser assim, pode. Não sei quem, mas pode ter. Não é indireta para ninguém. Claro que essa pessoa não é santa, apesar dos dons que ela tem. Tudo bem? Pessoa santa tem que ser humilde, resiliente, e assim, claro, ela pode ter suas exigências de alguma coisa dela. Não é também que, né, a pessoa tem, sei lá, doença celíaca, ela tem que falar que não pode glúten, não sei, ou intolerância à lactose, não posso comer lactose, isso faz parte, né? Mas se é um enjoo demais, se a pessoa está muito, não é santa. Não é santa. Então, aqui serve de alerta. Nós vamos aprender a doutrina no catecismo, aprender a Bíblia lendo, vendo os vídeos do YouTube aí de muita gente boa, mas primeiro, abrir o coração ao novo, ao Espírito, deixar o Espírito te fluir, tocar, né? Vem Espírito Santo, muda, me enche da tua graça com os teus dons, me leva, Senhor. Como é que você conhece bem Ixi, já acabou mais que o tempo aqui já. Como é que você conhece bem uma pessoa? Quando você lê sobre ela ou quando você convive com ela? Então tem muita gente que sabe doutrina, a Bíblia de cor, e tem gente que não sabe ler e conhece Jesus, ó, mais que o que sabe a Bíblia de cor. Por quê? Porque tem intimidade com Ele. Ok? Que Nossa Senhora nos faça muito íntimos cada dia com Jesus. Assim como São Juan Dieguito. Juan Diego, primeira vez que ele ouviu Nossa Senhora, ele ficou assustado. Na segunda vez ele estava com pressa para ver o tio, ele passou longe. Não queria ver ela de novo. Aí ela foi lá onde ele passou, né? Então, essa humildade, essa pequenez de Juan Diego, que ele interceda que sejamos humildes diante desse grande mistério de Jesus de salvação. Assim seja.